Esse aqui é o canal Coração Tricolor, eu sou o Fernando Cordeiro, e é claro que hoje eu vou falar do jogo Fluminense e Bangu. Mas, para vocês que já me conhecem, é óbvio que vocês já sabem que eu não falo nunca, ou na maioria das vezes, não falo apenas do jogo Fluminense e Bangu. O que eu quero dizer é o seguinte, para aqueles que estão assistindo aqui ao Coração Tricolor pela primeira vez. É óbvio que o Fluminense tem chances de vencer o Bangu hoje. Só não é óbvio que o Fluminense tenha chances de ser campeão carioca. E aí é que eu vou chegar ao ponto. Eu sempre venho dizendo aqui neste canal que o Flamengo tomou conta da Federação do Estado do Rio. E enquanto o Flamengo não conseguir igualar este feito aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tetra, ou, sabe-se lá qual a vontade deles, mais um penta para nos superar, eles não vão largar o osso da federação. Então, eu acho muito difícil que algum outro clube vença, ok, o Campeonato Carioca, enquanto o Flamengo não for tetracampeão carioca ou penta. Agora, pode ser que o Flamengo resolva largar o osso e parta para esferas mais altas, como do Campeonato Brasileiro em diante. Que tem um vídeo aqui, que eu vou deixar o link na descrição, O Poder dos Times Ladrões, onde eu falo que, em pleno Campeonato Brasileiro, nas últimas rodadas, eu digo que Internacional podia tirar o cavalinho da chuva porque não tinha chance. O que eu queria dizer com isso? Os paulistas tomam conta da CBF com a ajuda da imprensa paulista, assim como o Flamengo toma conta da federação com a ajuda da Fla Imprensa. Ok? E essas imprensas todas são imprensas anti-Flu. Vocês podem ver que, por exemplo, existem certos comentaristas nessa imprensa paulista e na imprensa carioca, na Fla Imprensa, que eles falam do Fluminense com um nojo. E eles não falam com essa raiva, com esse nojo, com essa antipatia, do mesmo jeito contra o Botafogo, contra o Vasco, contra o Atlético Mineiro, contra o Cruzeiro, contra o Grêmio, contra o Inter. Entende? Por isso que eu chamo de imprensa anti-Flu, que é a imprensa paulista e a Fla Imprensa. Então, o que é que acontece? Qual é o objetivo da imprensa paulista unida aos 4 grandes clubes paulistas? Colocar todo ano, basta vocês verem o retrospecto das classificações dos times paulistas nos campeonatos brasileiros e nas Copas do Brasil, todo ano ele tem que colocar pelo menos 2 times na Libertadores, certo? E o resto que entre na Sul-Americana. Esse é o objetivo deles, para divulgar a marca Corinthians, a marca Palmeiras, a marca Santos, a marca São Paulo, certo? E este clubinho parece que está chamando o Flamengo. Eles estão unindo forças. Da mesma forma que eu propus aqui que Fluminense, Vasco e Botafogo deveriam se aliar ao Atlético Mineiro, que aqui é fronteira, Rio, Minas, fazem fronteira, para tentar, ok? Já que o Flamengo abandonou os outros 3 cariocas, tentar, de certa forma, exercer alguma pressão sobre a CBF e a imprensa paulista, ok? Isso que eu quero dizer. Tem um outro vídeo aqui que eu peço a vocês que assistam. Ele se chama
pague a Série B é o cacete. Eu vou deixar também o link na descrição. E vou frisar mais uma vez, tem um outro vídeo aqui chamado Flu é campeão do mundo sem Libertadores. Vou deixar esses 3 vídeos, esses 3 links desses 3 vídeos na descrição, tá? Antes de eu falar do Campeonato Carioca, eu vou falar para vocês o seguinte: você que está assistindo, aproveita agora e se inscreve no canal, tá? Ou dá o like, ou faz as duas coisas, tá certo? Para você não se esquecer, para o vídeo não terminar e passar batido, ok? Então vamos lá. O campeonato do estado do Rio de Janeiro é um campeonato que tem o Fluminense como campeão do século. O campeão do século XX é o Fluminense. Mas sucessivas roubalheiras do Flamengo fizeram com que no século XXI o Flamengo superasse o Fluminense em número de títulos aqui no estadual do Rio de Janeiro, que é muito importante. Eu sou absolutamente contra esses torcedores que ficam desmerecendo o campeonato carioca. Por quê? Pode ser que daqui a 3, 5 anos tudo mude e o campeonato estadual, no caso, os campeonatos estaduais, no caso, o campeonato carioca, volte a ser valorizado. O mundo gira, entendem? E aí o Fluminense ficou para trás. Já pensou o Fluminense ser rebaixado no Carioca? É um vexame, seja o Carioca valendo o que está valendo agora, ou seja, nada, ou valendo pra caceta, como valia antigamente, né? Antes do Fluminense vencer o Flamengo, o Fluminense estava em último lugar no Campeonato Carioca. Então, eu penso o seguinte: o Campeonato Carioca é um campeonato, aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós temos os 4 grandes, Fluminense, Vasco, Flamengo e Botafogo, e temos o América, que já foi grande, infelizmente, o América que tem 7 títulos cariocas, hoje é pequeno. Temos o Bangu, com quem nós vamos jogar, que é também pequeno, mas já tem 2 títulos cariocas, ok? 1933 e 1966. E aí você tem outros 4 clubes, São Cristóvão, Madureira, Olaria e Bom Sucesso, que, por exemplo, o São Cristóvão foi campeão carioca em 1926. E ele pleiteia o título de 1937 até hoje. Nunca vai ganhar, mas pleiteia. Entende? Aquelas questões de liga, que isso deveria voltar a acontecer hoje, como eu acabei de falar, os 3 cariocas, Fluminense, Vasco e Botafogo, se juntarem ao Atlético Mineiro, ao menos para fazer uma pressão, e já falo nisso mais adiante, mas já falei em outro vídeo. Enfim, o São Cristóvão é campeão de 1925. Então esses clubes do Rio, eles são muito tradicionais, muito antigos, muito tradicionais. O Ronaldo Fenômeno foi revelado pelo São Cristóvão. O estádio de São Cristóvão, que se chamava Figueira de Melo, hoje em dia se chama Ronaldo Nazário. O Bom Sucesso é o tricolor, é tricolor também como o Fluminense, e revelou Leônidas da Silva. O Madureira revelou Didi da Folha Seca, campeão do mundo pelo Fluminense em 1952. E o Olaria revelou Romário e aposentou o Garrincha. Garrincha foi se aposentar em 1973 no Olaria. Então você tem Olaria, Bom Sucesso, São Cristóvão e Madureira como 4 clubes pequenos e tradicionais, como muitos dos outros estados brasileiros não são, e você ainda tem o Bangu e o América, sendo o América campeão dos campeões de 1982, que foi um campeonato que participaram vários clubes campeões brasileiros. O América, de Luizinho Lemos, ganhou. E você tem o Bangu, que também é vice-campeão brasileiro de 1985, perdendo para o Coritiba em pleno Maracanã nos pênaltis. Então o Campeonato Carioca tem assim uma força pela qualidade dos seus clubes, que tem uma história
uma história, uma tradição que os outros clubes dos outros estados não têm. A quantidade de clubes tradicionais, não só os 4 grandes e tradicionais, mas os pequenos e tradicionais, fazem do Campeonato Carioca algo com um potencial que poderia o Campeonato Carioca voltar a ocupar metade do ano e o Campeonato Brasileiro a outra metade. Isso seria possível se acabasse no Campeonato Brasileiro o rebaixamento, por exemplo. Bom, de qualquer modo, eu já expliquei aqui algumas vezes, vou dar uma pincelada rápida. A NBA, por exemplo, eles começam jogando no seu próprio estado. E aí, na medida em que os clubes vão obtendo classificação, eles vão passando para a fase nacional. Entende? Isso permitiria acabar com o rebaixamento. Porque você imagina, por exemplo, o Vasco, que já tem trauma de rebaixamento, né? Já é o 4º rebaixamento do Vasco. Quando o campeonato vai terminando, o time do Vasco não joga o verdadeiro futebol dele. Ele já começa a jogar traumatizado de pensar no rebaixamento. Isso não é o verdadeiro futebol. E isso vai acabando com o futebol brasileiro. Entende? Essa história de rebaixamento, de desvalorizar os estaduais. Então, por exemplo, se os 4 primeiros colocados do Campeonato Carioca fossem para o Campeonato Brasileiro, não é? Os 2 de Minas, os 4 de São Paulo, os 2 do Sul e dos outros estados, eu sou a favor, os 3 de Pernambuco, que são 3 clubes muito tradicionais, Esporte Náutico, Santa Cruz, e por aí vai, não é? Até se completar determinado número plausível, não é? de clubes que se possa fazer um Campeonato Brasileiro em que não houvesse rebaixamento. Termina o Campeonato Brasileiro daquele ano, vamos supor, terminou o Campeonato Brasileiro daquele ano, campeão, Flusão. No ano seguinte, o Fluminense já tem a vaga garantida. Aí iria entrar no outro ano, iria abrir uma vaga se o Fluminense terminasse dos 4 do Carioca. Entende? Aí o Fluminense é campeão carioca no outro ano. Né? Aí o 5º colocado é o América. Aí entrariam 5 do Rio, o campeão brasileiro carioca também, que já é o Fluminense, e mais Vasco, Botafogo, América e Flamengo. Seria assim, não haveria rebaixamento, porque esse rebaixamento desfigura o futebol. E seria uma maneira de revitalizar os campeonatos estaduais. Revitalizar os campeonatos estaduais, porque cada estado tem a sua maneira própria. O Nordeste é uma escola de futebol diferente da escola carioca, que é diferente da escola gaúcha. E a escola do Sul é diferente, a escola catarinense, da paranaense, da gaúcha. A nordestina é diferente, o jogo baiano é diferente do pernambucano. O Rio, São Paulo são região sudeste, Minas, mas eles têm maneiras diferentes. E este campeonato, com este rebaixamento, está desfigurando o futebol brasileiro. Resultado disso é que nós não somos campeões do mundo desde 2002. Eu já falei isso aqui num vídeo, mas não vou dar o link, porque dessa vez eu acho que eu estou explicando melhor. E vou bater sempre mesmo, né, nessa tecla sempre mesmo, tá? E da roubalheira desses times de São Paulo, junto com o Flamengo, agora ainda mais eles se juntando no campeonato brasileiro, de quão nocivo e perverso isto é para os outros grandes clubes. Vocês veem, o América Mineiro, que está acostumado, com todo respeito ao América Mineiro, subiu. O Cruzeiro não, ficou lá. E ainda caíram Vasco e Botafogo. Ainda tem um Vitória lá, Ponte Preta, Guarani. Olha como é que a Série B está. Olha quem subiu da Série A, Cuiabá, e Goiás caiu. Os dois são do mesmo estado, a diferença de Cuiabá para Goiás. Não tem como, estão matando o futebol. Ok? E tudo isso tem a ver com o quê? Com o Fluminense e Bangu? Com o fato de que hoje poderia ser um grande jogo, mas é um jogo qualquer, num sábado à noite, para meia dúzia de gatos pingados, num campeonato que não vale nada e todo mundo aplaude, sem pensar nas consequências que são acabar com as escolas legítimas e genuínas de futebol, que cada estado tem, que cada cidade tem, o que é pior ainda. Entende?
Vocês veem, antigamente tinha rivalidade na região da Leopoldina entre Olaria e Bom Sucesso. Isso não existe mais hoje em dia. Tá ok? Bom, recado era esse, tá? Espero que hoje nós possamos vencer o simpaticíssimo Bangu e subirmos aí, não é, até onde o Flamengo deixar a gente ir. Não porque ele faz dentro de campo, mas pelo que ele faz fora de campo com a ajuda da Fla Imprensa. Agora, dentro de campo também com a ajuda do juiz. Para ganhar o do Flamengo, só com o gol daquele que o Igor Julião fez. Tem que chutar de fora da área no ângulo. Aí não tem o que marcar. Eles vão marcar o quê? Não é? Bom, então, outra coisa que tem que se prestar muita atenção, já que eu falei que o cuidado com o Flamengo é somente fora das 4 linhas, é dentro das 4 linhas com os árbitros, não é verdade? Bom, então o que eu tinha para dizer é isso, recado está dado. Peço que, se você ainda não se inscreveu e gostou do conteúdo desse canal, se inscreva. Agradeço a galera do Twitter que está vindo para cá, tá? Peço que você, por favor, dê um like, compartilhe e ative o sininho da notificação. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Saudações tricolores e até o próximo vídeo.